Olá pessoal, essa nossa videoaula é sobre cinemática. A aula 1 ela foi sobre vetores. Vamos tratar aí dos conceitos básicos de cinemática. Vamos começar por grandeza física. Bom, uma grandeza física é uma propriedade de um corpo ou uma característica de um fenômeno que pode ser medida. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza física, a gente pode medir a massa e é uma característica do corpo. Temperatura. Temperatura em uma sala tem uma dada temperatura, então isso pode ser medido, essa é uma grandeza física, ok? Sobre medições. O que é uma medição? Uma operação para determinar o valor de uma grandeza. Você pode utilizar uma balança para aferir o valor da massa, por exemplo. E esse resultado geralmente é acompanhado da unidade conveniente, no caso da massa, em quilo, que está no Sistema Internacional de Unidades. No caso de temperatura, em graus Celsius. Então a gente tem o valor e a medida, o valor e o valor da grandeza e a unidade, isso constitui a nossa medida, ok? Na mecânica, a gente tem algumas medidas básicas. Então, algumas grandezas básicas são elas aqui representadas aqui no nosso sistema internacional: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Em mecânica, nós utilizamos comprimento, massa e tempo e as suas consequências, seus derivados. Então, no Sistema Internacional de Unidades, ou sistema MKS, utilizamos metro, quilo e segundo, que são aferidos através dos equipamentos aqui dos nossos instrumentos de medida, que são o cronômetro ou relógio, a balança e a régua, para medir aí, respectivamente, tempo, massa e comprimento, ok? Bom, a física mecânica ela é dividida em cinemática e dinâmica. A cinemática estuda o movimento sem se preocupar com o que causou o movimento. Então, um carro se move a 30 metros, 30 km por hora. O que fez o carro se mover? A gente não se importa com isso, mas qual é a descrição do movimento do carro? E isso é o que a cinemática estuda. Já a dinâmica estuda os movimentos, o que causou os movimentos no final das contas. Então, quais são as forças envolvidas? Aí a gente entra com o conceito de força, quais são as forças envolvidas, como é que está o somatório das forças nas três dimensões e por aí vai. Existem limitações para essa física que a gente estuda. Resumidamente, a gente tem a mecânica quântica, que diz respeito aos fenômenos microscópicos, vamos colocar dessa forma, e ela é probabilística. Já a nossa mecânica que a gente está estudando aqui, a mecânica clássica, ela é determinística. Eu posso determinar posição e velocidade de um carro, por exemplo, se eu sei as condições iniciais, posição inicial, velocidade, por aí vai. A outra limitação é a relatividade. A relatividade, os fenômenos que a gente estuda também não valem em altas velocidades. Quando a gente tem altas velocidades, o espaço dilata, o tempo dilata, o espaço contrai e vários outros fenômenos acontecem. Aquela história de tudo é relativo. Bom, na física relativística, por exemplo, o tempo passa mais devagar para quem se move em altas velocidades. Mas a gente está falando de velocidades próximas da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, a física que a gente está estudando tem duas limitações. Primeiro, não estamos lidando com corpos muito pequenos. Segundo, não estamos lidando com corpos em alta velocidade, ok? Vamos lá. Dentro da cinemática escalar, o que é mais importante para a gente? Estudar a cada instante de tempo a posição, a velocidade e a aceleração. Com isso, a gente descreve o movimento. E aqui tem três gráficos que representam aí um MRUV, que a gente vai ver na próxima aula. Então, são gráficos de posição em função do tempo, que é uma parábola, velocidade em função do tempo, a linha reta, com inclinação, e uma aceleração em função do tempo, que é uma linha reta horizontal, porque não há aceleração no MRUV. Ok? Então é isso. Oh, perdão, inclinação igual a zero, mas tem aceleração, desculpa. Então, o MRUV tem aceleração constante, porém, constante, portanto, a inclinação da reta igual a zero, perdão. Então, esses três gráficos representam o movimento retilíneo uniformemente variado que a gente vai ver na próxima aula. Bom, vamos lá. Alguns conceitos básicos de cinemática escalar. Ponto material. Todo corpo tem dimensão, no final das contas, ok? Mas quando as dimensões do corpo elas não interferem no nosso movimento, no nosso estudo, a gente diz que ele é considerado um ponto material. Por exemplo, se você estudar o movimento de uma formiga em uma sala de aula,
Já um corpo extenso, se você estudasse o movimento de um elefante em uma sala de aula, ou como os livros gostam de trazer, o exemplo de um trem atravessando uma ponte, por exemplo. Nesse caso, o tamanho do trem importa para o tamanho da ponte, porque o trem é muito extenso. Então, o comprimento dele vai influenciar na nossa resposta aí, no nosso problema. Então, geralmente a gente trabalha com ponto material, mas eventualmente aparecem corpos extensos, ok? Lembrando que esse conceito ele é relativo. Por exemplo, uma pessoa pode ser um ponto material para se mover de Irati até Guarapuava, mas ela é um corpo extenso quando ela se move, por exemplo, dentro de um... talvez dentro de um banheiro, por exemplo, que tem uma dimensão limitada. Então, assim, esse conceito ele é relativo, depende do problema. Geralmente, o problema deixa claro se a dimensão importa ou não quando ela fornece a dimensão, ok? Outra coisa fundamental para o estudo do movimento é o referencial. Todo movimento ele existe em relação a uma referência, ok? Então, o referencial é o nosso ponto a partir do qual a gente vai observar o fenômeno e descrever ele. É o nosso ponto de referência. Bom, outro conceito é de repouso e movimento. Esses conceitos eles são relativamente intuitivos. O que é o repouso? Quando a posição de um corpo ele não varia em relação ao referencial. Por exemplo, no momento que vocês estão assistindo essa videoaula, vocês devem estar parados em relação ao computador, em relação ao celular, por exemplo. Ok? Entretanto, em relação à Lua, você está em movimento. Porque a Terra tem um movimento em relação à Lua. Quer dizer, a Lua tem um movimento em relação à Terra e o movimento é relativo. Então, você está se movendo em relação à Lua também. Então, depende do referencial, ok? Movimento ou repouso depende do seu observador, então da sua referência. Vamos lá. Temos outros conceitos. Trajetória, movimento retilíneo e movimento curvilíneo. A trajetória é todo o caminho que o móvel vai percorrer no tempo, ok? E isso pode ser feito através de um movimento retilíneo ou movimento curvilíneo. É retilíneo quando é uma reta, e a gente tem alguns movimentos clássicos aí, como movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E como exemplos deles a gente tem um carro se movendo com velocidade constante, é um MRU. Um carro se movendo com velocidade variável e aceleração constante é um MRUV. Isso é tema para a próxima aula. Já o movimento curvilíneo, a gente tem aí alguns exemplos como o lançamento oblíquo, ou seja, a trajetória aí de uma parábola, quando você dispara algum objeto com velocidade em relação e fazendo um ângulo em relação ao solo, ele sobe, depois desce devido à ação da gravidade. Nesse caso, a gente tem um movimento curvilíneo. O próprio movimento circular também, então a roda de um carro, ele tem um movimento circular, então é um exemplo de movimento curvilíneo, ok? Bom, mais um conceito, não confundir deslocamento escalar com distância percorrida. A distância percorrida é todo o caminho que o nosso móvel vai percorrer no final das contas. Já o deslocamento escalar, não. O deslocamento escalar ele só leva em conta os pontos inicial e final. Olha essa imagem. Você sai de um ponto inicial, voa a um ponto final, pronto, esse aqui é o meu deslocamento. Entretanto, eu posso sair de um ponto inicial e chegar no ponto final através de uma trajetória que não é retilínea. Nesse caso, o deslocamento leva em conta apenas a posição final menos a inicial, enquanto a distância percorrida leva em conta todo o caminho, ok? Por exemplo, se você vai da sua casa até o supermercado e volta, qual é o seu deslocamento? 0, porque a sua posição inicial é igual à sua posição final. Entretanto, qual é a sua distância percorrida? É a soma da ida com a volta ao supermercado. Ok? Então, essa é a diferença entre deslocamento aí e distância percorrida. Ok? Vamos falar sobre o conceito aí de velocidade escalar média. Entramos na nossa primeira equação. Então, temos aqui, velocidade escalar média é o deslocamento sobre o intervalo de tempo, ou posição final menos inicial sobre tempo final menos inicial. Na física, às vezes, quase sempre, a gente toma o tempo inicial como 0. Então, fica o deslocamento simplesmente sobre o tempo. E a gente entende que esse tempo é o percurso aí, é o intervalo de tempo, mas geralmente o T0 é 0. Ok? Vamos ver aí agora a conversão de unidades. Eu estou falando um pouco rápido, que já é um assunto que a gente já viu. Vocês podem ir um pouco mais devagar na casa de vocês, ok? Bom,
Nós podemos converter quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Olha esse exemplo. Se eu tiver 72 quilômetros por hora, quantos metros por segundo eu tenho? Aí você divide por 3,6, você vai obter 20. Ou seja, um carro a 72 quilômetros por hora é o mesmo que um carro a 20 metros por segundo. Ok? Essa conversão está feita aqui de km por hora para metros por segundo e vice-versa, porque são as mais comuns. Entretanto, podem aparecer quaisquer outras conversões e a gente tem que saber fazer isso. Lembre-se, observe como é que é feito. Olha o numerador, de quilômetro para metro, faço o quê? Multiplico por 1000. Então, no numerador, você multiplica por 1000. Agora, o denominador, de hora para segundo, eu faço o quê? Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Portanto, você vai ter que converter no numerador 1000, no denominador 3.600, vai dar 1 sobre 3,6, ou seja, divide por 3,6, ok? Então, quando tiver qualquer outra conversão que você precisar fazer, você vai pegar o numerador do múltiplo ou submúltiplo que você tiver, quanto que é para outra casa, por exemplo, de metro para quilômetro, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar, dividir, é o que que eu faço? Se de quilômetro, que é maior que metro, eu multiplico, de metro para quilômetro eu divido. Nesse caso, eu divido por 1000 no numerador e divido por 3.600 no denominador. Aí eu tenho divisão de fração. 1 sobre 1000 dividido por 1 sobre 3.600 é o mesmo que 3.600 sobre 1000 ou 3,6. Portanto, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Treinem isso, ok? Treinem com quilômetros por minuto, treinem com metros por minuto, podem por centímetros por segundo. Então façam as conversões, façam essas brincadeiras. Se tiverem dúvida, entre em contato, ok? Vamos lá. Um exercício. Qual é a velocidade escalar média? Opa, já sabemos calcular a velocidade escalar média, hein? Velocidade escalar média é deslocamento sobre o tempo. Eu quero em quilômetros por hora de uma pessoa que vai de casa até uma loja e percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Veja, se eu tenho 1.200 metros em 20 minutos, significa que eu tenho, dividindo o deslocamento pelo tempo, eu tenho, portanto, 60 metros por minuto. Ok? Vamos converter esse minuto. Um minuto não tem 60 segundos? Então, eu tenho 60 metros em 60 segundos, ou seja, 1 metro por segundo. E 1 metro por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Perdão, 1 metro por segundo é 13,6 km por hora. Portanto, letra B. Ok? Vamos lá. Conceito de movimento uniforme. Quando a velocidade escalar do móvel ela é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo, significa que, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, o movimento uniforme é aquele que tem uma velocidade constante. Então, você está indo para a loja andando. Se você vai dar a mesma quantidade de passadas no intervalo de tempo, o seu movimento é uniforme, quer dizer que você tem a mesma velocidade. Ok? Um carro, quando o carro está numa... É muito difícil o carro estar com velocidade constante. Geralmente, ele está acelerando, freando, portanto, ele tem variações no movimento. A gente diz que esse movimento, normalmente, ele não é uniforme. Ok? Qual é a equação para o movimento uniforme? É essa daqui, ó. Posição final depende da posição inicial, a velocidade e o tempo. Essa aqui é a nossa primeira equação do MRU. A gente vai retomar isso na próxima aula, mas já é bom aqui estabelecer, ó. S é posição final, S0, posição inicial. Todas as grandezas iniciais vai aparecer um zerozinho, um O aqui como subíndice. V é a velocidade, que é constante, e T é o tempo, que vai variando. Aqui a gente está considerando que o tempo inicial é igual a zero. Ok? Bom, a gente ainda tem duas definições sobre isso, que é o movimento progressivo e retrógrado. O que é isso, movimento progressivo e retrógrado? É o seguinte, suponha que a gente saia de Guarapuava para Curitiba, a gente está contando o espaço como crescendo. Então, Guarapuava é o zero, vamos supor lá que Foz do Iguaçu, né, que está do outro lado. Então, Guarapuava é o zero, Curitiba a gente vai crescendo em posição, então daqui para Curitiba você vai aumentando, 10 km, 100 km, enfim.
10, 20, 30, 40 quilômetros. E para Foz do Iguaçu você vai subtraindo. Se você é o zero, vai ser menos 10 quilômetros, menos 20, menos 30. Então, a gente traçou o nosso sentido em que vai crescer o valor das posições. A gente está em Guarapuava, para Curitiba aumenta, para Foz diminui. Se a gente se move para Curitiba, ou seja, a nossa velocidade está no mesmo sentido que o crescimento das posições, a gente diz que esse movimento é progressivo. Já se a gente estiver indo no sentido contrário, ou de Curitiba para Guarapuava, ou de Guarapuava para Foz do Iguaçu, a gente está no sentido contrário do crescimento. Portanto, a gente diz que o movimento é retrógrado. Ok? A gente não usa tanto isso, mas pode aparecer no enunciado de alguma questão. É uma questão de nomenclatura. Vamos lá, mais uma questão. Bom, já que já sabemos como é a equação horária de um movimento uniforme, olha para essa tabela. Pergunta-se a equação horária. Eu já sei que ela é do tipo S é igual a SO mais VT se o movimento for uniforme, ou seja, espaços iguais em tempos iguais. Vamos ver aqui? Aqui está representando a posição em metro, o tempo em segundo. Eu começo com a posição inicial, ou seja, a posição no tempo zero é 25. Opa, já sei que meu S0 é 25. Naquela minha equação, olha aqui, o S0 já sei que é 25, que é o quê? Posição inicial. Está aqui, ó. No tempo zero, posição 25. Ok? Vamos lá. Então, só pode ser aqui, ó, letra B, letra C, só, porque não é negativo, então não é a E. Não multiplica o tempo, o que multiplica o tempo é a velocidade, então não é a letra D. E também não pode ser letra A. Ou é B ou é C. Vamos lá. Repare. Faça de conta que esse movimento está em Guarapuava. Então, a gente está em Guarapuava agora. Não, agora não. Se Guarapuava é zero, a gente está em 25 metros. Então, a gente está a 25 metros do centro de Guarapuava. Depois, a gente vai para 21, para 17, para 13, para 9, para 5. Com o passar do tempo, a posição vai diminuindo. Estão percebendo? Se isso está acontecendo, quer dizer que a velocidade ela é negativa. A velocidade é negativa. Então, passou 1 segundo, diminuiu quanto? 4 metros. Passou mais 1 segundo, diminuiu mais 4 metros. A cada segundo eu diminuo 4 metros, ou seja, a minha velocidade ela é menos 4 metros por segundo. Portanto, a minha equação vai ser S é igual a SO mais VT. S é igual, quem é a posição inicial? 25. Quem é a velocidade? Menos 4 vezes o tempo. Portanto, letra B. 25 menos o 4 vezes o tempo. Ok? Mais um exercício para finalizar. Olha o caso de um corpo extenso. Um trem de 300 metros de comprimento deve atravessar completamente a ponte que liga duas cidades de 900 metros de comprimento. Então, observe. O trem tem 300 metros, a ponte tem 900, com certeza eu vou levar em conta o tamanho do trem. Sabendo que o trem realiza um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, e que a travessia dura 1 minuto, atravessar é atravessar completamente, hein? Atravessar completamente, quer dizer que vai passar os 900 metros da ponte e os 300 metros do trem, porque para atravessar completamente, o fundo dele tem que passar pela ponte, ok? Se essa travessia dura 1 minuto, qual é a velocidade do trem? Bom, aí a gente tem 1.200 metros, que é o tamanho da ponte mais o tamanho todo do trem, em 1 minuto, que são 60 segundos. 1.200 por 60 dá 20. Portanto, a velocidade do trem é 20 metros por segundo. Ok? É isso, pessoal. Esses são os conceitos básicos aí de cinemática. A gente se vê na próxima aula sobre MRU e MRUV. Um abraço.